com o nosso debate Conamio. É agora, Adriano. Meu Deus do céu, agora as turbinas estão quentes. Sabe por quê? Sabe por quê? Você, ouvinte em casa, não está vendo. Você vai ver depois, né? Todos os debates que acontecem aqui na nossa programação, você pode encontrar todos os debates em áudio, em vídeo, através do nosso canal do YouTube. Todos os debates estão lá, tá? Todos os debates. Aí você vai encontrar os debates ali, temas que já passaram por aqui, vários temas, inclusive o tema de hoje, você vai encontrar até o final dessa semana, vai estar no nosso canal do YouTube. É só você digitar no YouTube Conamio, ou Conexão Conamio. Aí você vai encontrar os nossos debates ali, vai encontrar os cantores que já participaram aqui, as bandas, os pastores, pastoras, vai estar tudo ali na internet. E enquanto nós estávamos no intervalo, vocês não estavam vendo, eles já estavam conversando entre si aqui e esquentando as turbinas. Não sei como é que vai ser isso não, hein? Você, ouvinte, pode participar ligando para nós através do telefone 2582 0990, 2582 0990. Então vamos continuar. Tema de hoje: práticas como manto, reteté e semelhantes estão em desacordo com o ensino bíblico? Bom, alguns pastores que falaram aqui mostraram que está em desacordo. Outros, pela sua tese, demonstram que estão de acordo, só exageradamente, que não deve nada ser exagerado. Então, voltando aqui, na primeira parte do debate, nós falamos das pessoas no sapateado, cair no espírito, né? Dizer que está cheio da unção, e na realidade, segundo os nossos debatedores, alguns estão cheios de alegria. Não é tanta unção assim, é alegria, né? E o pastor aqui, teve um pastor que falou a respeito de língua estranha, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Eles ficaram 3 dias falando língua estranha. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, o texto bíblico diz o seguinte: aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E que ele fala com quem? Consigo e com Deus. É ele e Deus. Aí Paulo, orientando, diz o quê? Que quando você fala língua estranha, se não tiver intérprete, é para você fazer o quê? Ficar calado. Ou seja, você fala um pouquinho, fica calado. Ou tem algum pastor aqui que concorda que um culto pode ser tomado somente de língua estranha? O culto todinho. E aí, pastor Ítalo? Um culto pode ser assim? Um culto só de língua estranha? Lembrando que essa escrita de Paulo é justamente uma igreja que parece muito com as igrejas pentecostais de hoje. Assim, idêntica. Muito mistério, muito rátia, muito terra, muito manto, muito fogo e pouca doutrina. Eita, meu Deus do céu. Lembrando que doutrina é uma coisa, os costumes é outra. Estou falando de doutrina. Doutrina é ensino bíblico. Pouca. Só um minuto, pastor. Tem alguém na linha? Alô? Alô, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Pastor Denilton da Paraíba. Pela voz já conheci. Seja bem-vindo, pastor Denilton. Marcelo, toda a mesa de debatedor. Estamos aqui na Paraíba, logados no programa Conexão Conamio. A audiência aqui na Paraíba está aumentando. Eita glória! Esse debate tem enriquecido e muito a nossa igreja aqui, nossos irmãos. Já era uma febre aqui a respeito dos debates na terça-feira. Isso é lindo ouvir isso, pastor. Poxa, isso, meu Deus do céu, isso é edificante mesmo. Muito, muito gratificante ouvir isso. E aí, pastor, o que o senhor tem a dizer sobre o tema de hoje? Práticas como manto, reteté e coisas semelhantes a isto. Estão em desacordo com o ensino bíblico? Ou o senhor acha que pode ser esse culto cheio da unção, cheio de sapateado? Unção pode, né? Mas cheio de sapateado, gente caindo. E aí, pastor? Olha, a nossa opinião aqui, ela se sustenta da seguinte maneira. Na questão da linguagem, o manto, o reteté, nós temos que prestar atenção para quem nós estamos falando, né? Não é tipo como uma gíria. Se for como uma gíria, se for para entender, para passar alguma informação, é
é válida. Mas quanto às práticas que nós, assim, apelidamos nesta prática de manto, de reteté, pessoas caindo, isso aí nós não achamos que isso não é de Deus. Esses movimentos neopentecostais, eles apenas frustram pessoas. As pessoas agora estão caindo nos cultos e caindo ainda lá. Mas se levantando para quê? Para que se levantam? Se levantam de Deus? Há alguma mudança? Pessoas estão agora caindo, nossas igrejas agora estão se tornando tipo cultos africanos. E aonde que está a ordem do culto para Deus? Aonde é que está a reverência do culto para Deus? Pastores que estão vendo anjos, pastores que dão ordem em anjos, que vê muitos anos de crente, nós temos uma vida consagrada a Deus, eu nunca vi um anjo na minha vida. Nunca vi um anjo até o dia de hoje. Pode ser que eu veja amanhã, até o dia de hoje eu não vi anjo nenhum. Meu Deus! Vemos milagres operados pela misericórdia de Deus, o poder de Deus. Nós somos pentecostais. Acreditamos, sim, no falar em línguas, na manifestação do Espírito. Agora, tudo isso com ordem e decência, assim como as cartas da igreja primitiva recomendam para que a gente façamos o culto. Temos que prestar atenção em quem está se tornando a igreja, né? Tem pastores agora que estão usando vestidão para rodar. Ih, rapaz! Tem os vestidos agora, que os pastores estão usando agora, e principalmente aí para do sul, nós conhecemos o Brasil inteiro, nós tivemos a oportunidade já de viajar por algumas cidades, e isso está ficando feio, né? Como motivo de chacota agora, pessoas que não são da igreja, por causa desses movimentos que não tem nada de Deus, nada. Esta é a minha opinião a respeito do tema. E eu quero agradecer. Agora, né, respeitamos a visão, agora temos que ter coerência com o que estamos fazendo. Obrigado, pastor Denilton, pela sua tese e participação. Deus abençoe a toda. Fala o endereço da igreja aí, pastor. Rua Nolinas, número 92, Mangabeira 8, João Pessoa, Paraíba, Brasil. É a igreja. Repete o nome da igreja. Comunidade Evangélica, Rima Zona Sul. Comunidade. Tem cortado até o talo. Agora dentro dos parâmetros bíblicos. Eita glória! Deus abençoe aí, meu igreja. Pastor Denilton, pode ser eu, pastor. Deus abençoe vocês aí. Amém. E aí, pastor Ítalo, que estava na sua tese aí? Pode continuar, pastor. Agora esquentou, hein, pastor? Só abrir um parênteses, eu já tive a oportunidade de estar em João Pessoa uma única vez. E realmente está uma febre desse movimento lá, e o pastor falou uma coisa muito certa. O pastor falou até de vestidão, Isso, como é que é esse negócio aí, pastor? O movimento está lá na Paraíba, coisa estranha. Eu conheci umas pessoas lá que eu não quis ver muito assunto, porque viu muito clara, né? Aí daquele que vem o escândalo, melhor que uma corda no pescoço, uma pedra, senão é o mar. Ele está dizendo, é melhor você perder a tua alma no inferno do que você tomar uma atitude de escândalo, né? E a gente percebe que hoje as pessoas não estão preocupadas com isso. Mas voltando aqui à tese, né, uma coisa que é bom a gente salientar é que a gente percebe que há uma questão também muito cultural, né? A gente hoje tem a gente tem duas épocas distintas do evangelho no Brasil, né? A época dos batistas e presbiterianos e a época do movimento pentecostal, né? São duas épocas distintas, né? E a gente vale abordar que o movimento hoje pentecostal, ele tem essa força toda aqui no Brasil. Está crescendo mesmo no Brasil. Não, no Brasil é a força do movimento pentecostal. É a força. Numa escala mundial, você pode colocar que de crentes, 70% do movimento pentecostal, eu arrisco a dizer entre 90% a 70%, é aqui no Brasil. O Brasil que tem o maior fluxo de movimento pentecostal. Agora, você vê lá fora, o movimento os movimentos reformados, que é os presbiterianos e os batistas, são infinitamente vezes maior. E a gente percebe essa adaptação por questões culturais,
né? Essas terminologias, é uma questão cultural. O brasileiro em si tem muito essa coisa fácil, né? De tratar as pessoas com termos subjetivos, né? Ah, Ricardinho, ah, Marcelinho, né? Então, assim, é uma questão também muito nossa. Só que a gente vê que por causa da falta da doutrinação, e eu vou enfatizar muito isso aqui, da doutrinação, perde-se muito o sentido daquilo que é princípio, né? E princípio não muda. Muda-se tempo, muda-se forma, muda-se gesto, muda-se até vocabulário, mas princípio não. O que é, desde a fundação do mundo é princípio, não muda. E as pessoas estão mudando. A gente vê esse exemplo aí que acontece lá em João Pessoa, e que no Rio também acontece, né? As pessoas estranhas, que usam essas coisas estranhas, que a gente vê que isso é mais um miticismo, né? É uma soma de miticismo para tentar se criar uma ideia de espiritual. É uma coisa que não existe. Então vamos atender mais um ouvinte. Alô? Alô, irmão Marcelo, graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz, com quem eu falo? Aqui é o irmão Danilo, de João Pessoa, Paraíba. Eita glória, tudo bem, querido? João Pessoa, tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu quero saudar aí os amados irmãos que estão participando do debate e dizer que toda terça-feira o horário, o local já é certo. Eita glória a Deus. Somos incentivados aqui pelo pastor Denilton, somos amigos do mesmo e bênção mesmo, querido. Que bênção. E o que o senhor tem a dizer sobre esse tema, irmão Danilo? Veja bem, antes de ter o meu comentário, eu quero deixar um versículo apenas. Pode. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29. E lá Paulo diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amados, nós cremos na Bíblia Sagrada com uma única regra de fé e prática. Então, só a Escritura. Esse é um princípio da reforma. Só a Escritura, só a palavra. Veja bem, o uso da gíria é totalmente normal. A gíria faz parte de uma língua, né? A gíria é uma linguagem de caráter popular, informal, criada e usada para determinados grupos sociais. E com o povo de Deus não poderia ser diferente. Mas como o irmão falou bem lá no início, na primeira parte do debate, o problema daquilo que falamos como gíria é se afeta ou não os princípios das Sagradas Escrituras. Não é isso? Então veja bem, para finalizar aqui o meu comentário, nós aqui, da Igreja Evangélica, Igreja do Povo de Deus, das denominações sérias, igrejas batistas, algumas igrejas assembleias, presbiterianos, congregacionais, nós não aprovamos esses movimentos baseados no repeté, no corta-laço, no sapatinho de couro. Porque temos visto que as pessoas que adotam esse procedimento normalmente são pessoas que não têm testemunho de vida, que têm um conhecimento muito raso das Sagradas Escrituras. Então, queridos, a experiência pessoal não pode superar a Escritura. Só a Escritura. O amado irmão pastor, concordo com ele, que falou sobre Daniel Beck, concordo que temos que ponderar e temos que analisar, ter um discernimento da parte do Senhor. Mas, querido, o pastor, o líder, ele tem que ter atitude e não pode deixar a sua congregação, a sua igreja seguir frouxa. Tem que ter palavra de Deus, só a Escritura. Agradeço, louvo a Deus pelo programa de vocês. Temos sido muito edificados aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Professor Danilo, Deus abençoe a sua vida, querido. Amém, querido. Você também. A paz. Então tá aí o ouvinte participando. E aí, pastor Valdir? Amém. Você vê que o pastor lá da Paraíba, ele falou que a pessoa cai e quando levanta, continua do mesmo jeito, não mudou nada. E aí, pastor Ele Valdir? colocou
os neopentecostais na frente, né? E ele não concorda com esse movimento, pastor. E aí, pastor? Vamos entender o que é neopentecostal. O neo, novo, né? Novo pentecostal. Não são só as igrejas novas, né, pastor? É. Não são. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero fazer menção rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando, preste atenção no versículo 5 comigo, judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos e crentes árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar as grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo aos outros: o que quer dizer isso? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosca. Ou seja, aquela reunião que estava acontecendo, aquele encontro de nações que estava acontecendo naquele lugar, Jerusalém, né? Pararam para prestar atenção no que estava acontecendo no cenáculo. Cerca de 120 pessoas conseguiu parar com o movimento daquela reunião. Parou a reunião. A ponto de dizer que estavam cheios de mosto. Mosto, na verdade, é suco de uva. Né? Então eles estavam zombando, mas como se estivessem embriagados. Diziam que eles estavam embriagados. Zombando, diziam que eles estavam embriagados. Então aconteceu alguma coisa ali, pastor Ricardo, sobrenatural, que chamou a atenção, porque o sobrenatural, ele chama a atenção. Já participamos de culto, e eu sei que os amados pastores da mesa já devem ter passado por essa experiência, de o culto estar tão avivamento. Eu entendo o avivamento como a mudança de caráter. Né? Um avivamento ele não termina após o culto, após a bênção apostólica, fechou a igreja, acabou o avivamento. Não, o avivamento continua. O culto estava tão avivado, tão abençoado, que os vizinhos da nossa rua, da rua que estávamos fazendo o trabalho, foram à porta da igreja para ver o que estava acontecendo. E não tinha escândalo, tinha a presença de Deus. A presença de Deus, ela chama a atenção. A presença, eu não estou falando de movimento. Estou falando de presença de Deus. Mas como saber, pastor, se é uma presença de Deus ou se é uma alegria, já que também na boa parte dos cultos está tudo tomado disso aí, na maior parte dos cultos. Você chega na igreja aí, o pessoal está pulando também. 1 Coríntios capítulo 12, discernimento. O discernimento, irmão, o dom de discernimento é a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, se estiver de acordo com a Bíblia Sagrada, não podemos... Eu entendo que é muito complicado e perigoso, eu
tomaram atitude sem ter primeiro discernimento, pastor Ricardo, pastor Ítalo. Eu acredito que primeiro tem que ter o discernimento. É Deus ou não é? Hã? Eu participava de um culto que uma irmã da Bahia, uma missionária da Bahia, chegou no culto, ia lá no departamento das irmãs, fazia um movimento com as mãos como se estivesse apanhando alguma coisa, ia na porta da igreja e fazia um movimento como se estivesse jogando fora. A igreja ficou perplexa com aquilo. A igreja ficou estática com aquilo. Fazendo um movimento no culto como se estivesse jogando No coisa conjunto fora. das irmãs, apanhava alguma coisa, ia pelo corredor da igreja e Tipo jogando fora. jogando fora. Eu olhei para a igreja, fiquei preocupado com aquilo, abaixei a cabeça e falei: Senhor, o inimigo não pode ler meu pensamento. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que eu estou perguntando o Senhor. Mas me dá uma prova agora. Se é o Senhor que está usando essa missionária, ela vai subir aqui ao púlpito, vai colocar a mão no meu ombro e vai testificar. E eu de olhos fechados, pastor Ítalo, do jeito que eu estava, e ela fazendo um movimento, ela veio, subiu no púlpito e colocou a mão no meu ombro. Por que te preocupas? Sou eu quem uso o que eu quero da maneira que eu quero. E aí? E aí, pastor Ítalo? É pro senhor isso aí. E aí? Hã? Se acontecer isso aí, pastor Ítalo? Experiência do pastor Valdir, o que o senhor tem a dizer? Experiência. Bom, eu sou muito centrado, né? Acredito sim nos movimentos espirituais. Vim de uma peguei a rapinha, finalzinho de uma época muito boa do evangelho, de que hora? Né? Hora, assim, de chegar na porta, surge a pessoa falar lá da mesa, descosta pra você, atrás da mesa, orando, dizer: sujo, volta, aqui não é teu lugar. Como é que é, pastor? Sujo, volta, porque aqui não é teu lugar. Porque Aconteceu na igreja isso? aconteceu, eu vi muito isso. É uma profecia. Não, te falava mesmo, eu só chegava lá em pecado e dizia: volta. Revelação. Viu como essa questão do português está sempre presente? Sujo, uma simbologia Sujo, de pecado. Né? simbologia de pecado, sujo, volta. Aqui não é teu lugar. As coisas muito antigas, comecinho na minha caminhada. Por isso que eu falo, hoje não tem mais essas coisas, né? Mas enfim, voltando aqui o assunto. Então assim, eu acredito muito nas manifestações espirituais. Deus já me curou de epilepsia. Eu tenho exames em casa até hoje, com e sem epilepsia. Então eu acredito muito nisso. Só que eu sou muito centrado à luz da Bíblia. O pastor que usou um texto muito bem colocado de Atos 2, falando da efusão do Espírito, né, da manifestação, lembrando que esse texto foi um momento único da igreja. Em nenhum mais momento você vai ver som, você vai ouvir som, e nem vai ver línguas de partida de fogo. A outra ação do Espírito, falando da questão da efusão, é na casa de Cornélio. Né? Quando Pedro vai à casa de Cornélio, aí Cornélio tem uma visão antes de Pedro chegar. Pedro, quando chega, vê outra visão e vê um lençol descendo, uma comida servida. Pedro não queria comer porque era uma comida imunda. É a né? tipicidade da Bíblia mesmo. É tipicidade. Então a gente vai perceber que na hora do batismo com o Espírito Santo de Cornélio e a família, a única expressão que o autor, que é o Dr. Lucas, vai deixar escrito é: e eles também receberam o Espírito. Ponto. É forte. Você não vê mais movimento, você não vê sapatear, você não vê grito, você não vai ver. E eles estavam como se fossem bêbados. Acho que o pastor Ítalo não gosta de sapatear, né? Vai lá. Eu não sou contra. Ponto. Então a gente vai perceber à luz da Bíblia, falando de Bíblia, vai perceber à luz da Bíblia, que existe todo um porquê de Deus fazer da forma que fez no dia de Pentecostes. Existia uma festa ali embaixo, em Jerusalém. E essa festa, Deus queria que fosse mesmo. A festa que estava no cenáculo fosse maior do que a festa que estava sendo feita no templo, a fim de que fosse propagado aquilo que Jesus havia dito, que desceria sobre os seus escolhidos
a ação do Espírito Santo. Tanto é que a igreja fundada em Roma é de um prosélito que estava lá na festa de Jerusalém, que subiu para o cenáculo e ficou perplexo e falou, quero também esse espírito aí. E ele foi para Roma e levou e fundou a igreja de Roma. A igreja lá no Vaticano é fundada por um prosélito, alguém viajante. Você vai ver que as igrejas da Ásia, quando Paulo chega nas igrejas da Ásia, a maioria foi fundada por causa do eunuco, de Etiópia, que estava na carruagem. Então você vai perceber o seguinte, a ação manifesta, né, que tem esse barulho, esse estopim estridente, você vai perceber que tem um porquê. A questão que a gente está falando aqui não é o movimento estridente que a gente é contra. A gente é contra quando é uma coisa sem sentido. Tá querendo chegar onde? Tá querendo fazer o quê? Qual é o resultado disso? Caiu por quê? Caiu por quê? Eu lembro que quando eu comecei na caminhada da fé, se alguém caísse, não era caiu no espírito, na terminologia. A terminologia que eu dizia, foi arrebatado, vai vir um negócio forte. Hoje a coisa está muito forte. E o cara vinha trazendo visão do céu mesmo. Coisa terrível, era 20 profecia para 20 crentes. Mas se cair não trouxe nada, pastor? Mistério. Tava com sono. Pastor Ita, mas às vezes caía e trazia algo também que não estava de acordo com a palavra. Mas a gente tá... Não, tudo bem. Mas aí é que tá. Eu tô falando, o senhor falou de experiência aqui que o senhor viveu. Eu tô falando de experiência que eu vivi. Eu vi gente falando, de tecnologia que não existia. Eu vi gente falando de feto, eu vi gente falando de cabelo após o arrebatamento. Sabe o que após o arrebatamento que a pessoa supostamente tinha, a pessoa voltou e disse assim, olha, eu fui no céu e lá no céu vi um caldeirão com um monte de feto. Demônio. Eu fui no céu e vi um monte de cabelo, porque a Assembleia de Deus, né, no passado, quem cortasse o cabelo era disciplinado. Estava excluído. Né, estava excluído. A palavra era exclusão. Hoje é desligamento. Mas então tem que ter o discernimento. Mas acho que para acabar com isso aí também, eu conheci um pastor onde todo mundo que ia entregar visão, revelação, profecia, ele mandava falar com ele. Aí quando ia, fala comigo aqui, meu filho, fala comigo. Aí falava com ele, se ele distinguisse que era de Deus mesmo, sim, meu filho, pode falar para a igreja, vou te dar o microfone. E ainda tinha uma coisa antiga, eu vi isso lá em São Paulo, da última vez que eu fui lá, tem uns 2 anos, eu vi uma igreja assim ainda, com um toque da campainha. Se errou... Olha o sininho, um negocinho. Sininho. Meu antigo pastor chamava aquilo de cala a boca. Eu era criancinha ainda, quando eu nasci no berço evangélico. Cala a boca, cala a boca. Quando as crianças ficavam conversando, eu peguei essa época. Essa época da sininho era sou novo, mas peguei. Isso. Aqui é uma questão interessante que até o pastor ele colocou, torna a reiterar, essa questão do extremismo, né? Essa questão da mística que tem causado muito problema. E o discernimento tem que ser uma coisa de grande valor hoje. Porque o que você consegue ver, essa questão até da marcha, parece que é uma questão cultural. Se você pode marchar, pastor, no poder ou não pode? Essa questão do marchar é uma variação, que ela vem no tempo. A luz de Êxodo, que atravessou o mar, marchando. Não, mas a pessoa na igreja está marchando, estou marchando no poder. Marcha no poder, marcha no poder. Então, mas, pode mas é uma variação que vem no tempo. Rapaz. Aí hoje, na verdade, na igreja contemporânea, esse marchar é uma variação do livro de Êxodo, que atravessa o Mar Vermelho. Na verdade, hoje é deliberada a coisa, né? Dentro de um comportamento entusiástico, dentro da celebração de um culto para a divindade monoteísta. É o que eles... Né? Isso aí, o senhor entende isso, mas quem está lá praticando, olha só, deixa isso bem claro, quem está lá praticando nem sabe o que está fazendo. Bem pertinente, porque se a gente for fazer uma abertura aqui, por exemplo, campanha, né? A pessoa está lá, marcha, guerreia com varão, corta o laço, aquela coisa toda. Usa aquele salmo, né? Salmo. Mas pode, pastor, uma pessoa pode cortar o laço? Pode? Uma pessoa sapateando pode cortar um laço? Então, aí é uma mistura, a junção da marcha, né? Que corta o laço. Né? Da marcha que corta o laço. Mas existe a marcha que corta o laço, pastor Valdir? Existe a marcha que corta o laço? Mas daqui, assim, para segurar, então. Mas aí falta o quê? A questão da disciplina e da doutrinação e discernimento. Se você for perguntar, o que é uma campanha? O cara fala. Dessa prestação. É oração. Hã? O que é uma campanha? O que é uma campanha? O cara fica 7 sexta-feira, 10 sexta-feira,
Posso ser O sincero? que é uma campanha? Posso ser E aí, sincero? todo mundo participa, Posso mas ser o que é uma sincero? campanha? E aí, Posso- aqui na mesa, o que é uma campanha? Uma campanha daquilo que se entende, né? Daquilo que se passa Então, mas para as não, pessoas, o que é uma campanha? mas que eu não creio. As pessoas não sabem nem porque tá ali. O que é uma campanha? Há um tempo com propósito. Isso, então, a união dos nossos esforços para se alcançar o objetivo. De preferência dentro de uma questão estratégica, planejamento de uma ação para se obter um resultado. Isso é uma questão de vocação e impulso para se alcançar o A objetivo. pergunta é, e as pessoas... Será que a gente vive numa sociedade tão... Lance um termo bem popular, uma geração tão fast food? As coisas muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Hoje as pessoas não sabem mais exatamente o que é perseverar naquilo Isso, que quer. verdade. Né? As pessoas não perseveram para adquirir conhecimento, as pessoas não perseveram para nada. Isso acaba banalizando tudo. Queridos, estamos chegando ao final do nosso debate Konami de hoje. Meu Deus do céu. Adriano, que peninha, mas chegamos ao final do nosso debate Konami. Eu acredito que esse debate foi esclarecedor e enriqueceu a vida de muitos dos nossos ouvintes. Você pode tirar a sua conclusão através do que os nossos debatedores já apresentaram.